Bom, vamos lá. Então, hoje, o tema é o regime militar e a questão da resistência, memória e história. É um tema muito atual, né? Tem causado até um debate público, né? sobre essa questão da memória e do caráter da resistência ao regime militar, né? Então, essa palavra resistência, ela circula muito no debate público e aqui a gente vai tentar fazer um esforço teórico e também historiográfico para entender o que está por trás desse debate, certo? Então, antes de entrarmos propriamente no caso brasileiro, é importante que pensemos o próprio conceito de resistência, tal como ele se configurou na história enfim, mundial, a partir da segunda metade do século XX. Né? Esse conceito ele tem uma história, né? embora muitas vezes utilizemos ele de maneira muito solta, de maneira muito fluida, né? Sem a devida conceituação. Então aqui eu vou tentar fazer um esforço de acompanhar a trajetória desse conceito resistência, né? E pensarmos como que ele é aplicado no caso do regime militar brasileiro. O primeiro ponto que eu queria enfatizar é que essa palavra resistência, ela se torna uma categoria histórica, ela ganha um aporte conceitual, principalmente a partir de dois processos políticos do século XX, né? A luta contra o nazifascismo e a luta anticolonial. Um processo que envolve diretamente a história europeia, mas não apenas, né? E que acaba galvanizando um conjunto de atores políticos e de filiações ideológicas muito diferentes, inclusive, contra o nazifascismo, a partir dos anos 30 e durante a Segunda Guerra Mundial, né? Mas também um outro viés importante na delimitação desse conceito, resistência, é a luta anticolonial, que se incrementa também ao longo do século XX, quer dizer, que é constante ao longo da história do colonialismo, mas que se incrementa mais ou menos na mesma época, entre os anos 40, 50 e 60, sobretudo, lá no seu ápice, né? Então, a ideia de resistência contra o nazifascismo, e principalmente contra as ocupações dos exércitos nazifascistas, né, na Segunda Guerra Mundial. E a resistência anticolonial dos povos colonizados contra as metrópoles, contra as ocupações estrangeiras, né, vão dando a essa palavra, a essa categoria, um ar de positividade, de luta, né, que é calcada no ideal de justiça, no ideal de liberdade, no ideal de emancipação histórica. Então, a palavra resistência, nesses processos, se torna indissociável de uma carga muito positiva, que, obviamente, para cada caso a gente tem que problematizar se essa carga positiva se mantém, não se mantém, se ela é artificialmente, né, apropriada, né, pelos atores políticos que estão em jogo. Mas, de todo modo, o sentido conceitual é de uma palavra que ganha positividade, que ganha áreas de um imperativo ético. Quer dizer, agir em nome de uma resistência é como se fosse mais do que uma opção política, entre outras. É quase que estar do lado legítimo da ação política, estar do lado correto da história, estar do lado correto das causas públicas e humanitárias. Então, a ideia de resistência ganhou, né, uma positividade neste período que eu estou falando, aí, a partir dos anos 30 e adensando esse sentido até os anos 70, 60, 70 pelo menos, né? Muito em função desses dois processos, a luta contra a violência nazifascista e contra, particularmente nazista, né? E contra o colonialismo. Então, vejam, no caso da França, né? Que é talvez o país que mais tenha se identificado e se reconstruído politicamente a partir desta palavra, resistência. Né? Até hoje, enfim, no cinema, né, consagrou-se até um certo imaginário da resistência francesa. Né? Vários filmes sobre a Segunda Guerra consagraram este imaginário
E justamente é um imaginário que vem carregado de positividade, de heroísmo, de desprendimento, de luta por uma causa pública e justa, né? Ou seja, vai muito além de uma escolha política, vai muito além de uma escolha meramente ideológica, entre outras. Não se trata de esquerda-direita, não se trata de um partido ou outro. Se trata de uma luta que no limite, é a luta contra o mal absoluto, né? Como, enfim, muitas vezes o próprio nazismo acabou sendo identificado na literatura acadêmica, filosófica. A ideia de mal absoluto é um tema muito caro, por exemplo, na literatura, nos trabalhos de Hannah Arendt, né? De que o genocídio nazista ele se equiparou a uma... Quer dizer, ele violou regras tão básicas, né, da dignidade humana que ele vai além de qualquer condenação meramente política. Ele se tornou uma espécie de encarnação do mal absoluto na história. Então, resistir a isso não é uma opção, é um imperativo. Então, o conceito de resistência na história do século XX, ele ganha esse sentido. E aí, repito, no caso francês, não só ganha esse sentido, como a palavra resistência virou uma chave política para a reconstrução política do país no pós-Segunda Guerra Mundial. Inclusive, uma reconstrução que nos anos 80 passou a ser muito problematizada pela historiografia francesa, que vai tentar esmiuçar o sentido da palavra resistência no contexto francês, porque essa palavra serviu para abrigar muitos atores políticos diferentes e muitas vezes com projetos políticos completamente distintos, né? Mas que reclamavam o legado da resistência, né? Inclusive, esse debate, a pauta desse debate francês, em grande parte, foi trazido para a historiografia brasileira, principalmente através dos trabalhos da Denise Rollenberg e do Daniel Arão, que vão dialogar com a historiografia, sobretudo francesa, que desconstrói, que problematiza o conceito de resistência, e vão justamente usar um pouco esse modelo historiográfico para pensar o caso brasileiro, ou seja, a resistência, né, ao regime militar, né? Em que medida ela foi ampla, em que medida ela foi efetiva, em que medida ela não caiu em armadilhas de memória, né? Como no caso francês, né? Há uma extensa historiografia para o caso europeu, francês e italiano em particular, em torno das resistências contra o nazismo, né? Depois, quem tiver interesse, eu posso passar em conjunto de autores. E o debate historiográfico é muito intenso, né? Porque, vamos dizer assim, o tapete da resistência, no caso da França, escondeu muitas práticas políticas questionáveis, né? Por exemplo, o antissemitismo durante a ocupação, né, dos próprios franceses, a colaboração, né, de boa parte da sociedade francesa em relação aos nazistas, né? E quando a ideia de resistência se consagrou no pós-guerra, na libertação, né, ela, em grande parte, escondeu, né, abrigou e apagou esse passado de colaboração, de adesão, de antissemitismo, de guerra civil, né, quase. É como se a França toda tivesse resistido contra os nazistas, e é isso que a historiografia francesa, inclusive, coloca em questão. Então, vejam, falarmos em resistência implica a gente tangenciar esse debate, que é um debate internacional. E é um debate que é público, né? É um debate que envolve atores políticos que estão aí ainda hoje, né? Muitos atores políticos, muitos personagens políticos, quando vão se apresentar ao público, eles, né, colocam lá no seu currículo, né? Resistência ao regime militar. Então, vejam, hoje a sociedade brasileira, mesmo num viés muito conservador, né, a partir dessa perspectiva muito conservadora que vem tomando conta da sociedade, já não valoriza tanto esse currículo, vamos dizer assim, mas ainda ele é forte no debate público, ou seja, ter resistido. Até pouco tempo atrás, né, ter participado da oposição ou da resistência, né, no sentido mais amplo do termo, contra o regime militar, era um passaporte para você se legitimar politicamente, né? Quer dizer, então, o fato de ter aderido, o fato de ter participado, era uma espécie de mancha política no currículo. Hoje, quer dizer, na prática, muitas vezes, isso não significou nada para aquele que participou e que aderiu ao regime, né? Muitos personagens públicos continuaram carreiras públicas, carreiras políticas, parlamentares, mas, de todo modo, num certo ambiente, né, que a gente vai ver qual, daqui a pouco, o ideal de resistência era um passaporte para a legitimação política, né, no período democrático. E essa é uma questão que aparece no debate europeu, né, no debate, e também na historiografia sobre as resistências anticoloniais.
Quer dizer, quem se formou politicamente como cidadão entre os anos 50 e 70, né, a própria ideia de resistência soava charmosa e positiva, né? Se resistir a alguma coisa era resistir do lado, sempre do lado certo, do lado bom, do lado do mais fraco, do lado daquele que tem legitimidade na luta, né? Hoje em dia essas coisas são mais problematizadas, né, para o bem e para o mal, mas essa palavra foi muito forte e ela tinha uma carga de positividade quase que inquestionável até pelo menos os anos 70. E, obviamente, muito colada na experiência da luta contra o nazifascismo e da luta anticolonial. Então, esse é o quadro, né, é o quadro teórico, né, que a gente está se movendo para discutir resistência. Lembrando que a ideia de resistência congregava muitas famílias políticas diferentes. Por exemplo, tomemos o caso do nazifascismo, né, da resistência ao nazifascismo. Nessa resistência, nessas alianças que se formaram em nome da resistência, você tinha católicos, por exemplo, católicos até conservadores, liberais, socialistas e comunistas. Então vejam o quão foi ampla, vamos dizer assim, o leque de alianças, né? O quão foi amplo o leque de alianças em nome da resistência. E o que também explica, em parte, por que essa palavra ganhou um sentido ecumênico, um sentido positivo para várias famílias políticas, né? Ok? Focando aqui mais na questão do regime militar brasileiro. Em primeiro lugar, a resistência, ela tem várias formas. Ela é uma palavra que ela é muito polissêmica e abriga muitas formas de ação política. Por exemplo, no caso aqui do Brasil, nós temos a resistência armada, por exemplo, né, que se confunde com o ideal da revolução proletária, enfim, né, da revolução socialista. Que tem um período muito preciso, né, de ação na história, 1966 e 74. Esse é o período da chamada resistência armada, né? Nos anos 70, esta resistência armada, mesmo derrotada, vai reivindicar o seu lugar na resistência democrática como um todo, o que é um dos pontos que está em discussão hoje na historiografia. Efetivamente, os grupos de luta armada participaram de uma resistência democrática ou a luta armada tinha um outro sentido, para além da resistência, da mera resistência ao regime militar. Quer dizer, tinha um sentido revolucionário. Portanto, que a rigor, não pode ser diluído numa ideia de resistência democrática. Esse é um tema que também está em debate, um tema até proposto também, principalmente pelo Daniel Arão Reis Filho, né? Repito, quer dizer, os personagens que participaram da luta armada, muitos deles, reivindicam seu lugar na resistência democrática, além do seu lugar na luta armada em si, né? E a historiografia hoje coloca em dúvida se o projeto da luta armada pode ser nomeado como uma resistência democrática ou como um projeto revolucionário, que aí a questão da democracia está subordinada a um projeto revolucionário, né? Então esse é um debate. Outro viés da resistência ao regime militar é o que a gente pode chamar de uma resistência civil organizada, ou seja, uma resistência que não foi às armas, né, mas que foi organizada até por partidos de esquerda, principalmente o Partido Comunista Brasileiro, que não aderiu à luta armada, lembremos, né? A resistência de entidades sindicais, entidades profissionais, confessionais, enfim, o que a gente pode chamar como resistência civil organizada é uma resistência que passava por partidos, por entidades profissionais, por organizações sociais, por organizações religiosas, né? E que procurava sistematicamente construir uma pauta de crítica ao regime militar ou um conjunto de protestos públicos contra o regime militar. Então, o que a gente pode chamar de uma resistência civil organizada. Uma outra forma também que foi muito importante, ela desde do começo do regime militar já aconteceu e foi se adensando, foi crescendo e, vamos dizer assim, virtualmente tomou conta de importantes núcleos da sociedade civil no final dos anos 70 até o final do regime militar, até 1984, 85. Uma outra forma de resistência que é pouco estudada aqui entre nós, né, mas que já tem uma literatura teórica, inclusive, a respeito, é o que alguns autores chamam de coragem civil, ou seja, uma resistência de indivíduos. Veja, aí não se trata de organizações, de partido, ou sequer de luta armada, ou sequer de uma ação política com
com forte teor ideológico, mas às vezes uma ação de um indivíduo que desnuda a violência, por exemplo, do Estado, ou que se posiciona como indivíduo em nome de uma causa pública, e que vai geralmente ter uma ação pública, mas individual ao mesmo tempo, né? A ação vai ter um sentido público, vai ser realizada no espaço público, muitas vezes, ou dentro de um debate público, mas ela tem um sentido individual. Por exemplo, aí eu estou pegando exemplos que não são do Brasil, mas, por exemplo, quando a Rosa Parks, né, militante do movimento negro nos Estados Unidos, se recusa a levantar do ônibus, não é, para dar o lugar para uma branca, né, numa cidade que havia, enfim, segregação legal, né, oficial, né, de raças, ela realiza um ato de coragem civil. Por quê? Porque aquela lei era espúria, porque aquela lei consagrava o racismo, porque o racismo é legítimo, porque o racismo é desumano, e eu não levanto desse ônibus aqui. E ela foi presa. Mas o ato dela, quer dizer, a rebeldia individual dela colocou em questão, né, todo um sistema calcado na opressão de raça. E depois, inclusive, ocasionou um boicote, né, dos negros às companhias de ônibus da cidade. Então, vejam, um ato de coragem civil que teve um desdobramento coletivo. E a história está cheia desses exemplos, né? São, às vezes, indivíduos que, às vezes, têm uma militância, mas, às vezes, não têm. Às vezes, são indivíduos, simplesmente, que se rebelam contra uma situação em nome de valores éticos. E que, às vezes, tomam uma atitude individual. Contra uma violência, contra o terror de Estado, contra uma... né? Então, sei lá, vamos pensar aquelas primeiras mães que saíram à Praça de Maio, lá em Buenos Aires, para denunciar o desaparecimento dos seus filhos, né? Que eram chamadas loucas, las loucas, né? Da Praça de Maio, né? Vejam, eram algumas mães, né? Poucas mães, que depois virou um movimento social importantíssimo, né? No final do regime militar, né? E que ficavam simplesmente andando na praça, com um lenço branco na cabeça, né? Com foto dos seus filhos, assim, em silêncio, né? E causou uma questão para o regime militar argentino. Um ato de coragem civil, por quê? Porque era um regime violentíssimo, né? Inclusive, muitas das militantes foram efetivamente também mortas, foram sequestradas e assassinadas, né, pelo Estado na Argentina. Mas vejam, é um ato de coragem civil você ir a público e não fala nada às vezes. Você fica lá na praça, né, desaparecido, onde está, aquilo chama a atenção. E, em princípio, eram mães que estavam lá, né, querendo saber dos seus familiares. Um ato de coragem civil. Ou seja, o ato de coragem civil rompe um silêncio coletivo, coloca uma questão pública a partir, às vezes, de uma ação individual. Se vocês depois quiserem uma literatura, se aprofundar um pouco nesse conceito, eu recomendo muito o artigo do professor Wolfgang Hoyer, né, publicado na revista História, Questões e Debates, sobre este conceito de coragem civil, que tem, inclusive, um diálogo direto com as obras de Hannah Arendt, né? Wolfgang Hoyer é um dos autores que vem desenvolvendo esse conceito já há alguns anos, né? Há outras formas de resistência, por exemplo, uma resistência a partir de ações de massa. Vejam, as ações de massa podem ser organizadas ou não, por isso que eu separei da resistência civil organizada. Às vezes uma resistência civil organizada pode ter uma ação de massa ou não. O que é uma ação de massa? É um grande protesto público, por exemplo. O protesto pode ser organizado, pode ser convocado, mas também muitas vezes pode acontecer sem uma pauta, sem uma previsão, sem uma convocatória oficial, né? Sem uma organização por trás. Exemplo, aqui no Brasil, houve um ciclo de quebra e saques em 1983, em abril de 83, um pouquinho antes das diretas já, né? E foi uma ação impressionante, né, da massa de desempregados, né, que a partir de um comício na Zona Sul se espalhou pela cidade, né, e São Paulo foi saqueada, né, houve um motim urbano, né, vamos dizer assim, durante 4 dias, né? É um episódio que foi um tanto quanto esquecido, né? O episódio da transição política que foi um tanto quanto esquecido, né? Por razões óbvias, né? Mas foi, na época, causou toda uma
comoção, uma preocupação, à esquerda e à direita, né? Porque ninguém sabia lidar muito direito com aquilo, né? Que era exatamente a irrupção da massa, né? E, né? Quebrando loja, enfim, incendiando carro, e isso durou 3 a 4 dias, né? Vejo que, né, claramente tendo um viés de crítica ao regime, de denúncia sobretudo, do desemprego, da miséria, né? Embora não tivesse uma pauta organizada. É claro que aí tem aqueles discursos da imprensa, ou mesmo da polícia, né? São infiltrados, são agentes infiltrados, né? São desordeiros, né? É, claro, eventualmente até pode ter, mas que não explica a ação da massa também, porque você pode ter todos os desordeiros infiltrados do mundo num comício, e se não tiver uma carga de tensão no ar, os desordeiros não conseguem nada, os desordeiros, entre aspas, né? Os infiltrados, né? Aqueles que vão incendiar a coisa. Eventualmente, se tiver uma carga muito tensa na sociedade, é claro que aí qualquer estopim, né, pode gerar uma ação de massa, né? Porque normalmente é assim que acontece, né? Você tem um mote muitas vezes pontual e a coisa sai do controle depois. Mas a mera presença de agentes, né, que vão provocar a ação, né, não explica a ação de massa. Para acontecer uma ação de massa de peso, né, é porque efetivamente há uma tensão social acumulada, né? E que, enfim, eventualmente a ação de massa pode ser canalizada para uma ação mais organizada ou não, ela pode se consumir a si mesma, como foi o caso desses eventos de protesto em 1983. 4 dias, parecia que era uma nova Revolução Francesa e a coisa simplesmente se diluiu, né? E outras ações de massa, eventualmente caóticas, podem ser canalizadas em processos mais, enfim, organizados, né? Vamos pensar também em junho de 2013, né? Só que aí no outro lado da moeda, né? Uma ação de massa que até hoje, né, há polêmica sobre como que ela teria acontecido. Eu não estou falando do ciclo de protestos ali do movimento Passe Livre, estou falando do que aconteceu depois, né? Uma coisa que, enfim, quem convocou, por quê, qual o papel da imprensa na convocatória, quem era o inimigo político. O fato é que a coisa saiu do controle e virou uma bola de neve, né? E durante aquela semana aí, né, em que os protestos do MPL, é bom nem usar essa sigla, né? Movimento Passe Livre, né? Senão alguém ouve errado lá do outro lado da tela, já viu. O movimento Passe Livre, depois do primeiro ciclo de protestos, há um segundo que é uma ação de massa, né? Que ninguém sabe direito quem convocava, qual era a pauta era tudo, né? Não era apenas pelos 20 centavos, né? Enfim, então, é uma ação de massa, né? Então, e que é interessante que muitos discursos, né, sobretudo conservadores, vão reivindicar, né, uma ideia de resistência, né, para fazer aquele tipo de ação. Não sei se vocês se lembram, né, mas em muitos casos era resistência, supostamente, a um Estado opressor, né? Mas vejam como essa palavra também ela se adequa a situações históricas para as quais, inclusive, ela não tem, em princípio, nada a ver, né? Vejo que a palavra resistência ela tem uma carga tão positiva que ela até, muitas vezes, é usada, né, num outro sentido, num outro signo, né? Enfim, como apareceu naquela ocasião. Tá? Então, são, pelo menos aqui, identificar essas tipologias, ela é interessante, não para que a gente simplesmente confirme as tipologias, né? Qual tipo de resistência como enquadrar os movimentos, mas para que a gente tenha um ponto de partida e consiga fazer uma leitura histórica, social e política desses fenômenos, né? No caso do regime militar, quais foram os atores e espaços da resistência? Bom, aí, normalmente a literatura destaca o quê? A ação de partidos e grupos políticos, ou de esquerda, ou liberais, né? Enfim, o MDB, que era um partido de centro, às vezes até centro-direita, com uma parte de centro-esquerda, ele vai ter um papel importante, né? Ele vai reivindicar um papel de resistência ao regime, sobretudo após 1974, né? De maneira mais contundente, quando ele sai vitorioso das eleições legislativas, né? Relativamente vitorioso.
Organizações profissionais e confessionais, por exemplo, organização profissionais, a Ordem dos Advogados do Brasil, que, sobretudo a partir de meados dos anos 70, passa para o lado da oposição, porque até então não dá para caracterizar a OAB como oposição ou como resistência ao regime. Organizações confessionais, né? Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, né? Que vai ser uma voz oficial da Igreja Católica, que a partir também de meados dos anos 70 vai claramente ter um discurso de resistência ao regime. Movimentos sociais e sindicais, os movimentos sociais de bairro, de vizinhança, e os movimentos sindicais ligados ao mundo do trabalho vão ter um papel importante, né? Também, principalmente, a partir de meados dos anos 70. Movimentos artísticos e culturais tiveram um papel mais importante como movimento nos anos 60. Nos anos 70, os artistas mais como indivíduo tiveram, vamos dizer assim, mais protagonismo. Não havia já tantos movimentos artísticos nos anos 70. Nos anos 60, sim. Tropicália, Grupo Opinião, quer dizer, o caráter é um pouco mais organizado e coletivo dessa ação cultural, né? E várias outras instituições, enfim,